Já trabalhava. Boa tarde a todos. Tenho a começar. Boa tarde, bem-vindos a esta tarde solene no domingo, tarde do convento. Estamos aqui hoje para fazer a apresentação formal e lançar um livro de processos na vida da sua casa, do autor, de Deus, bem-vindos. Vou fazer uma breve apresentação também dos convidados e depois das contas. Sou a editora por causa das vendas e foi com um grande gosto que pedimos este livro a ser editado. É realmente um tema pertinente, é um tema atual e que tem toda a lógica e referências agora a ser editado. E antes de mais, Rita Dó Carreira é formada em Engenharia Informática e é atualmente coach com certificação internacional. É formadora e mentora na área dos negócios, com especial foco nos profissionais do imobiliário. É perita e avaliadora da ESAI, com mais de 13 anos de experiência como agente imobiliário de topo. Também se dedicou à direção de equipas na área da mediação imobiliária. Artur Mariano é engenheiro de formação base e doutorado em matemática aplicada pela Universidade Técnica de Darmstadt, na Alemanha. É um dos fundadores da Aeroplus, uma consultora de análise de mercados imobiliários e editora de conteúdos também sobre investimento imobiliário. É investidor imobiliário há mais de 10 anos e autor do livro Investir Imobiliário do Zero ao Milhão. E o nosso autor, Eliseu Mateus, autor deste livro que estamos a lançar, é formado em Engenharia e em Marketing, estando presentemente no ativo como mediador imobiliário da sua agência Canal das Casas. O Eliseu dedica-se ao imobiliário desde 2003, tanto na promoção, mediação e venda de imóveis, como também na formação de agentes imobiliários. Vou pedir as mais uma salva de palmas para ele. E vamos então ficar dando falsa palavra. Boa tarde, obrigado pela vossa presença. Na apresentação deste livro, vamos fazer aqui uma conversa entre nós. E depois, no final, se houver alguém que tenha alguma coisa a perguntar ou a dizer, depois também podemos passar a palavra. A razão pela qual eu convidei tanto o Artur como a Rita é porque são pessoas ligadas ao imobiliário em duas vertentes distintas. A Rita mais numa perspectiva de ser profissional no ramo e foi minha colega numa grande rede em Portugal durante os anos em que eu estava também a trabalhar nessa rede e atualmente ela trabalha como coach e continua muito ligada ao mercado imobiliário. A razão pela qual eu convidei o Artur é porque é uma pessoa muito conhecedora do mercado, mas numa perspectiva mais da parte do investimento, mais na parte financeira. A compra e a venda de uma casa é em si uma questão financeira e é um bocadinho por aí que eu achei que deveria tê-los aqui comigo. E iniciando aqui um bocadinho a nossa conversa, eu começaria por explicar aqui um bocadinho como é que surge este livro. Este livro, ele surge mais ou menos aí em plena crise, em que o mercado estava numa situação em baixa e em que eu sentia que o proprietário, muitas das vezes, era o pior inimigo dele mesmo. Como detentor de um bem que depois teria que ser alienado, tinha que ser vendido, e eu, como profissional, sentia que a coisa muitas das vezes não resultava porque o proprietário muitas das vezes tinha pouca informação. Mais tarde, entretanto, eu fiz um site que é com o meu nome, eliseumateus.com, onde eu comecei a fazer uma coisa que acabou por resultar muito bem, que foi, eu comecei a dar aconselhamento a proprietários e uma coisa que aconteceu foi que eu comecei a aprender muito daquilo que o proprietário queria, para além daquilo que eu conseguia detectar como profissional, diretamente. E a partir desse momento, depois eu comecei a compilar algumas coisas e fui amadurecendo
não é? E, entretanto, o mercado também alterou. Eu passei por vários sítios, passei por 2 redes e agora tenho a minha própria agência. Portanto, vi o mercado de vários ângulos distintos e achei que estava mais amadurecido para avançar com este projeto e pronto. E então, aqui está o livro que fala sobre isto. Eu gostava, aqui para introduzir os meus convidados, se calhar começávamos pela Rita. Em termos a pergunta que eu faço, claro que eu escrevi um livro para isso, mas a pergunta que eu faço um bocadinho para ter a tua opinião é: faz sentido que o proprietário, será que o proprietário, como player no mercado, não é? Será que carece de mais informação? Faz sentido escrevermos para o proprietário ou deixamos isso só nas mãos dos agentes imobiliários e pronto, e essa informação passa? Qual é a tua opinião? Okay. Obrigada, antes de mais, a ti e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu encaro qualquer livro do ramo do Mário que me apaixona como uma ferramenta que eu posso utilizar para consulta e, neste caso em concreto, sendo formador e coach e os meus clientes serem exatamente players do ramo imobiliário ou agentes ou mesmo donos de agências que querem prestar formação às suas equipas, são sempre ferramentas que nos permitem gerar novas ideias, novos conceitos e novas perspectivas sobre estes temas que nos apaixonam. Respondendo concretamente à tua questão, a verdade é que o conceito de educar o consumidor é algo que está muito em voga e que tem desde logo uma implicação imediata que com certeza todos compreendem, que é tornar-se um cliente mais exigente, obrigando os profissionais a acompanhar essa exigência. E, portanto, para nós que estamos no mercado todos os dias, ter um cliente, e para os meus clientes, agentes, ter um cliente que coloca diversas questões não é encarado como um fantasma nem como um mal a bater, pelo contrário, é algo que nos faz pensar e que nos fará com certeza crescer e ter mais soluções. Portanto, ter um livro que educa o proprietário para a aventura que pode ser, e que está no seu direito de vender um imóvel sozinho, mas que também, naturalmente, acaba por abraçar a questão de aprender a fazer a melhor escolha, de delegar a venda do seu imóvel à pessoa certa, é com certeza salutar e é algo que eu aplaudo muito veementemente, porque faz todo o sentido que o cliente saiba o que perguntar e a quem perguntar para entregar um dos seus maiores bens. E já agora, se me permites, nem de propósito, eu estou compradora de um carro e ainda há pouco fazia um brainstorming e pensava, nos carros não é assim tão complicado haver artigos de opinião, revistas, onde uma pessoa facilmente, ao fim de folhear 2 ou 3, consegue perceber mais ou menos o valor da viatura que eventualmente está a vender, o valor do carro que vai comprar, a faixa de preços, etc. E, acima de tudo, fazer uma coisa que é um test drive. Eu já vi acontecer muita coisa no mercado imobiliário, mas acho que no mínimo vai ser um bocadinho fora da caixa. No dia em que alguém despedir, posso dormir aqui uma noite para ver se gosto da casa, não é? Portanto, é realmente um produto difícil, é muito subjetivo e como perito avaliador, eu sei e gosto muito do lado da engenharia e da matemática que nos define um arranjo de valor para um imóvel, resultante da lei da oferta e da procura, da economia, etc. Mas é verdade que continua a ser algo muito subjetivo. Aquilo que eu, de certa forma, vou valorizar no imóvel pode ser algo que para outra pessoa não faz qualquer sentido. E, portanto, é muito difícil obter literatura, revistas, artigos de opinião que sejam válidos para um público vasto. Por isso, tudo o que nos faça pensar faz todo sentido. Ok, obrigado. E, Artur, como investidor, não é? Como investidor e analista destas coisas, isto faz sentido, por exemplo, para um investidor pensar nestas coisas, mesmo que ainda nem sequer tenha um imóvel, não é? Porque os investidores há vários tipos de investidor. Há os investidores que arrendam, aos investidores que depois vão vender, mas faz sentido escrever para um investidor na perspectiva de senhor proprietário, quando precisar de vender, aqui estão mais conhecimentos? Qual é a opinião? Certo. Antes de mais, também agradecer a oportunidade de estar aqui e muitos parabéns pela iniciativa. Eu acho que faz todo sentido que haja um livro desta natureza. Não havia nada similar, no meu conhecimento pelo menos, e nós temos que ter em mente que 70% da população portuguesa tem casa própria, 70% da população portuguesa pode deparar-se com a problemática de ter que vender o seu próprio imóvel e, tipicamente, não é uma coisa que se faz muitas vezes na vida, não é? Portanto, nós temos um imóvel
é a nossa casa própria, eventualmente trocamos de casa 2, 3 vezes na vida e, portanto, se nos depararmos com o problema da venda da casa, eu acho que é um assunto de tal importância e de tal relevância na vida financeira das pessoas que faz todo sentido que o público seja educado para essa problemática. Relativamente à parte do investimento, eu costumo dizer a clientes meus que o agente imobiliário é o melhor amigo do investidor. Eu não queria aqui fazer uma analogia com a história do cão, não é? Porque depois o cão podia ser ou o investidor ou o agente, e portanto, para não beliscar ninguém... A parte que me toca, agradeço. Não, mas eu estava a colocar até o ónus em mim, portanto, muito provavelmente é o investidor. Portanto, nós costumamos dizer isso, que de facto o agente imobiliário é a desmultiplicação do investidor. E os investidores imobiliários têm, de certa forma, várias etapas, não é? Como qualquer pessoa e qualquer profissão e qualquer atividade, há várias etapas. E ninguém nasce ensinado para coisa nenhuma, não é? E, portanto, eu acho que a problemática de venda de uma casa, de um imóvel, incluindo a promoção, relacionamento com os potenciais compradores, etc., é algo que um investidor, especialmente inexperiente, não conhece à partida. E, portanto, faz todo o sentido haver um manual deste género. Acho que os investidores, especialmente, naturalmente, aqueles mais de pequena escala, não é? E média escala, poderão, de facto, beneficiar muito com um livro deste. E provavelmente vão, que é a minha opinião, vão chegar à conclusão de que o agente imobiliário volta a ser o seu melhor amigo, mesmo quando querem fazer a venda de um imóvel. Porque, enfim, era aquilo que até estávamos a falar offline, não é? Portanto, nós estamos a caminhar para um mundo em que cada vez exigimos mais exigência, passa a redundância, e também exigimos mais profissionalismo das pessoas que nos prestam serviços. E o investidor não pode saber tudo, não é? Portanto, se ele dominar a área financeira, a área aplicacional do investimento, não traz skills necessárias para fazer a venda de um imóvel da melhor forma. E, portanto, aprendendo pela literatura e vindo de um agente, acho especialmente pertinente. Sim. Estão agentes imobiliários na sala, não estão? Quem é que está aqui que é agente imobiliário? Muita gente aqui, não se querem... isto agora é o momento. E aquele senhor também vende automóveis, portanto é a pessoa indicada para vender um automóvel. Vem logo a garagem. Exatamente. Quando eu lido com um proprietário, eu estou muitas das vezes numa posição do profissional que quer, de certa forma, também beneficiar-se daquela relação com o proprietário. O proprietário é meu cliente. Não é? Mas, muitas das vezes, eu, antes de ser, e os agentes imobiliários que estão aqui presentes sabem disso, muitas das vezes nós saltamos da nossa pele de vendedor do nosso próprio serviço e de persuasor do estilo contrate-me, para uma posição de... Eu vou-lhe dar aqui um conselho como se eu fosse o seu tio que conhece o assunto. E muitas das vezes eu aconselho coisas aos meus proprietários que são claramente contrárias àquele meu interesse naquele instante. Porque eu queria fazer aquela angariação. Porque é a minha vida, não é? Eu tenho que ter produto para vender. Mas, por vezes, eu quando estou a falar com o cliente, eu digo assim, bem, mas, espera aí, já pensou em arrendar? Já pensou em... se calhar para si, no seu caso, por a história que me está a contar, não é o mais indicado para si fazer a venda desta casa. Portanto, muitas das vezes, nós que estamos no mercado, saímos da nossa pele de vendedor do nosso próprio serviço para sermos consultores do cliente e passarmos muita informação que muitas das vezes é gratuita. Eu só consigo, como agente imobiliário, ganhar dinheiro quando o cliente me dá a casa para vender, ou faço o trabalho e depois no final a casa vende-se, aquilo corre tudo bem e eu recebo o dinheiro. E nesse sentido, eu acho que todos os agentes imobiliários em Portugal têm feito uma parte do papel que este livro eventualmente irá fazer. Porque quando uma pessoa
não precisa de ajuda, não precisa de ajuda. Há pessoas em Portugal que, por diversas razões, não precisam de ajuda de um agente imobiliário. Da mesma forma que, se calhar, o paralelo se calhar não é o mais feliz, mas, por exemplo, há determinados doentes crónicos, por causa do seu elevado conhecimento na matéria da doença crónica, ou de um filho ou do próprio, muitas das vezes sabem mais do que um determinado médico numa determinada circunstância, e a maior parte das vezes, se calhar, nesse preciso momento, ele não precisaria do médico para lhe dar aquele conselho, porque ele já sabe mais e tal. Só que é bom ter um médico ali. E ninguém prescinde do médico. Não é? Da mesma forma que eu posso ser muito versado em automóveis, mas eu gosto sempre de ouvir o que é que o profissional tem para me dizer. E este livro foca um bocadinho isso, que é, este livro o que é que ele tenta fazer? Tenta elevar o nível do comprador desse serviço para que ele possa escolher em consciência se quer ou não quer aquele serviço, o que é que ele quer fazer. Se calhar o melhor não é vender, se calhar o melhor é arrendar, se calhar o melhor é ficar com aquilo, não é? Pagar, fazer uma hipoteca sobre aquele imóvel e comprar outro, não é? Certo. Pronto, e isso é um aspecto. Outro aspecto tem a ver, outra coisa que eu me deparei ao longo da minha atividade é que muitas das vezes uma casa é um objeto muito especial. É diferente de todos os outros objetos que nós temos. Para já, há poucos objetos em que a gente vai para dentro dele. Um carro é assim. Mas um carro mexe-se, um imóvel não. Eu posso querer um carro exatamente igual, mas com teto de abrir, e aquilo se calhar é só é uma alteração das características e já está. Não é aquele, é outro, mando vir outro. Porque um carro é feito numa fábrica e os carros são virtualmente todos iguais, mais ou menos. Uma casa não. Uma casa é uma coisa que é... Se vocês pensarem bem, uma casa é um objeto de artesanato em ponto gigante, que não se mexe e nós vivemos dentro dele. Portanto, é uma coisa única. E portanto, por causa de ser isso tudo, o que é que acontece? Parece fácil. Não sentes isso? Parece fácil para uma pessoa que é o dono da casa, que está muito familiarizado com o objeto de casa, não é? Isto quando for para vender, quem é que vai vender isto melhor que eu? Sou eu. Eu ou a minha mulher, ou o meu marido, ou não sei o quê, depende. Até se me permitir, pelo aspecto emocional que tem, a ligação que tem à casa, não é? Os agentes imobiliários têm algumas angariações, enfim, vocês saberão melhor do que eu, mas muitas vezes o proprietário diz: não, a minha casa vale muito porque tem esta janela que já era do meu avô e etc. E, portanto, até por aí ele se sente muito provavelmente qualificado para vender a Há uma ligação muito grande ao objeto. É uma ligação emocional. Aqui, até há uns tempos atrás, se calhar aqui nesta plateia há pessoas que nasceram em casa, não é? Nas gerações mais novas, as pessoas já nascem todas em hospitais, se calhar algumas já nasceram outra vez em casas, mas e tem essa ligação emocional muito grande. O que é que acontece? É muito difícil para uma pessoa que tem uma ligação emocional muito forte a um objeto ser visto com a isenção suficiente para vendê-lo. Sem dúvida. É por causa disso é que um grande artista, seja ele qual for, ou um grande desportista, normalmente tem um agente. Porque acontecem duas coisas. Podem acontecer duas coisas. Uma é a pessoa que está a vender o seu serviço menoriza o seu serviço. Diz: eu não sou assim tão bom, logo, eu tenho vergonha de estar a pedir, não é? Para um jogador de futebol, eu tenho vergonha de estar a pedir agora não sei quantos milhões. Não é bem isso. Mas é mais ou menos esta ideia. Enquanto uma pessoa que esteja de fora consegue valorizar de uma forma, mas ele sabe a distinção entre os... Não é? Ele sabe, por uma questão de comparação, não, tu vais conseguir, eu vou conseguir mais para ti. Portanto, o agente imobiliário acaba por ser importante nisso. Mas, em termos de conhecimentos que a própria pessoa tem que ter, nota-se, e fala-me um bocadinho disso, que o proprietário em Portugal, por diversas razões, algumas delas estão explicadas no livro, não é suficientemente conhecedor do tema. Exatamente por causa de ser uma coisa que parece tão fácil.
Basicamente, tu já tocaste nos pontos que eu penso que são relevantes, que têm a ver com, não só nós quando estamos emocionalmente ligados a algo, não somos chegar a pessoa ideal para fazer disso negócio, não é? Perde-se a isenção necessária para que a coisa faça sentido para as duas partes e em qualquer transação existirá a parte vendedora e a parte compradora. Portanto, por si só é logo mais complicado e se para alguns será mais complicado no início porque não têm as ferramentas de marketing adequadas, outros não será no momento das visitas porque dizem aquilo que não deveriam, outros é no momento da proposta porque que eu andava só a brincar, a pôr a casa à venda e não queria mesmo vender, não é? Portanto, existiram diferentes momentos e diferentes desafios. Depois existe outra questão, e puxando a brasa à minha sardinha, que tenho clientes que são players do mercado imobiliário há muitos anos, ou outros que não sendo há muitos anos, já nascem nesta geração do Google na mão, das redes, do marketing digital e que fazem isto a todos os dias e a toda a hora, e portanto quando um proprietário assume a tal tarefa, porque tem o ímpeto de vender a sua casa, porque é minha e eu depois conheço-a melhor do que ninguém, vai concorrer com pessoas que fazem formação e que fazem isto todos os dias e que, por exemplo, fazem coaching todas as semanas para tentar perceber que coisas novas é que podem fazer na sua atividade e crescer como profissionais. Portanto, é realmente uma tarefa muito inglória porque não há isenção e porque é impossível competir com profissionais que fazem isto todos os dias e toda a hora. Não é? Nós sabemos quem está ligado ao mercado imobiliário, somos aqui 3 exemplos em vertentes que são sempre que se tocam, mas nós sabemos, por exemplo, que já existem diferenças entre o primeiro semestre deste ano e o segundo. E, no entanto, aquilo que nós ouvimos nas notícias continua a ser preços especulativos e de bolha. Não é? E nós não podemos, de maneira nenhuma, assumir já modelos matemáticos com certezas a 100%, não é? Imagino que o Arthur poderá falar disso, mas a verdade é que para quem anda todos os dias, se calhar ao fim do mês já nota a diferença, já consegue tirar conclusões, já faz um marketing diferente, consoante o produto, consoante os timings daquele proprietário, daquela família, e é muito difícil para um proprietário que conhece muito bem a sua casa, mas que não tem isenção para negociar, partir para o mercado e entrar no mercado, como tu dizias, no livro e bem a frase, já estou no mercado, não é? E depois, quando o telefone toca, todos os dias, em cada 10 chamadas, 9 são agentes, não é? É complicado, não é fácil. Na relação que têm tido como comprador, e quando vai falar porque os investidores, quando compram, muitas das vezes falam diretamente com proprietários, diretamente. Isso acontece no seu caso? Eu não serei o melhor exemplo desse tipo de investidor, mas sim. Na média... Já aconteceu? Já Pronto. Aconteceu. E nessas circunstâncias, eu não sei se tem essa experiência, mas uma das coisas que me ajudou a fazer este livro é que eu sou um agente no ativo. Ainda há bocado, eu estava a receber uma chamada de uma pessoa que me estava a ligar de uma placa. Quando eu cheguei. Exatamente. Antes de ontem, eu não quero cometer aqui nenhumas inconfidências, mas não vai acontecer. Portanto, eu vou ser muito genérico. Ainda ontem aconteceu uma coisa que foi assim. Eu estava a mostrar uma casa e quem lá estava a mostrar era alguém, portanto, que não era o proprietário. E uma das pessoas que... Pronto, e depois em Portugal, como nós estamos ainda num mercado pouco amadurecido, acontece uma coisa que é, o proprietário insiste em estar presente na visita. E não é nada recomendável. Se vocês virem algumas coisas dos Estados Unidos e por aí, os proprietários normalmente não estão presentes na visita. Então, só ilustrativamente, a pessoa em causa, de uma forma muito genuína, diz assim: esta casa traz-me muito mais recordações. E eu não vejo hora de me pirar daqui, assim. Vocês estão a ver uma casa, não é? E está ali o agente imobiliário a tentar fazer o seu trabalho, está o cliente proprietário a blá 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 blá, a dizer coisas assim, de uma forma muito genuína, é genuíno de facto. Mas depois, ponham-se na pele do comprador que está naquela circunstância. O comprador, o que ele vai sentir é: mas espera aí, mas isto traz mais recordações? Mas recordações do quê? É os vizinhos? É o quê? Infiltrações? Mas... Então, se calhar não tem nada a ver com o imóvel. Não, aquilo tinha a ver com sei lá, era um drama familiar que eu não vou reproduzir aqui.
Mas já agora era música para os ouvidos de qualquer investidor, qualquer comprador, qualquer Tem investidor. urgência particular, de vender, basicamente. qualquer investidor. Eu se ouvisse isso ficaria certamente muito mais motivado. Quer-se virar já, a pronto pagamento. Exatamente. E por isso, o que acontece é que, da mesma forma que o futebolista, ou o cantor, ou o artista qualquer, quando fosse falar com o seu empregador, novo empregador, seria o pior inimigo dele próprio, se não tiver a ser representado. O proprietário, muitas das vezes, acontece fazer esse papel. Este livro não é especificamente só para dizer que as pessoas devem vender através de imobiliárias. Porque toda a gente admite que, eventualmente, pode vender sozinho. Isso não há nenhuma legislação que o impeça e não há nada que proíba. Pronto, não há nada, nem sequer se pode dizer que é sempre mau. Agora, mesmo que o faça sozinho, por diversas razões, por exemplo, há zonas do país onde a mediação não está suficientemente implantada e há determinado tipo de produtos que não compensa fazer através de uma mediadora, porque elas não estão lá e por aí. Nesse caso, é importante a pessoa saber mais acerca do tema. E no livro fala sobre isso. Já agora, só para dar aqui mais um exemplo, que as pessoas gostam destas, penso que gostam destas coisas. Houve uma vez em que, relativamente próximo daqui, relativamente fora de povoação, nós fomos, eu e a minha colega, na altura, fomos mostrar uma casa, e que era uma casa que estava mais ou menos isolada. E essa casa que estava isolada, há uma estrada que passa por lá, pronto, e atrás dessa casa estava um campo e depois havia uma árvore, que eu não sei exatamente o que era, e a determinada altura uma pessoa que estava presente na visita, que nem sequer era o proprietário, era tipo o marido da proprietária ou o namorado da proprietária, mas que não tinha a ver com aquela transação. Ao pé dos clientes, que era um casalinho novo e que estava a ver aquela casa como uma oportunidade, porque até estava a um bom preço, mas estava relativamente longe da povoação, e diz qualquer coisa deste estilo. Ele diz assim, ali, olha, houve um dia, ali ao pé daquela árvore, apareceram ali dois, e depois disse uma determinada etnia estrangeira, que não é aquela que vocês estão a pensar, uma etnia estrangeira, e diz assim, e o que é que eu fiz? Fui lá com o meu cão com uma caçadeira, isto em plena visita. Estão a ver, não é? E claro, isto depois ficou-me na história, mas o que é que eu pensei? Porquê é que esta pessoa diz isso? Esta pessoa, e eu não tenho dúvidas que é verdade, que aconteceu. Mas ponham-se na pele de um casalinho que vai comprar aquela casa. Um comprador é, por inerência, uma pessoa muito medrosa, não é? Certo. Quando vai comprar uma receosa, Receosa. pensa assim, será que estou a fazer bem? Será que estou a fazer mal? É o meu dinheiro, não é? E é muito dinheiro. Então, naquela circunstância, a pessoa fica tão cheia de medo que qualquer coisa que o proprietário diga que seja negativo. E porquê que o proprietário diz isso? Porque o proprietário está ali numa situação de eu quero dizer a verdade. Eu quero dizer a verdade. Eu não quero ser aldrabão. Eu tenho que ser honesto. Eu falo nisto no livro, eu faço uma distinção, que isto é válido para qualquer área de vendas que vocês possam imaginar. Que é, há uma distinção entre honestidade e franqueza. E ele quis ser, na cabeça dele, honesto. Mas eu espero que ele seja honesto sempre. Ele não precisava era de ser tão franco, não é? Ele não precisa de dizer, como eu já também uma vez vi, olha, ali moram os chineses, bem, eles levantam-se às 4 da manhã, bem, olha, já ninguém dorme aqui neste bairro. Obrigadinho, não é? Por acaso, essa casa vendi, por acaso essa casa. Não, eu por acaso vendi. Vendi porque isso passou despercebido e porque era mais ali e tal. Mas são coisas que, em Portugal, isto num país mais avançado, nós somos um país bastante avançado, atenção, mas no mercado imobiliário ainda precisamos de maturação e mais literatura e mais indústria de conhecimento, não é? Para quê? Para que todos os players estejam ao nível. Há uma empresa em Portugal
que vende inúmeros, os agentes imobiliários aqui presentes conhecem, vende para cima de 200 imóveis por ano em Portugal. Todos através de mediação. Todos. E é uma empresa que poderia ter o seu próprio departamento de vendas. Aliás, que tem, só que esse departamento de vendas serve para lidar com a mediação, curiosamente. Exatamente porque eles sentem que... Já agora, em grandes sociedades de investimento, isso é até... Exato. Porque se valoriza muito o agenciamento, não é? Aquela coisa de, eu tenho um agente que, não é, capta. Exato. Só aqui dizer isto porque eu acho que é relevante. Naquela questão que estávamos a falar... Da responsabilização. Da responsabilização também, mas naquela questão que falaram portanto, do doente crónico, não é? Que na sua doença muitas vezes até sabe mais do que o médico, e isto é verdade, e quer sempre ter a validação do médico. É que há uma coisa que o doente nunca vai conseguir ter, que é ver o resultado de uma aplicação de um determinado método, terapia, ou o que seja, em muita gente. E, portanto, falta sempre aquela questão da validação social, não é? Que deverá acontecer. Que não tem a experiência. Tem uma visão muito mais limitada. Muito mais tem limitada. a visão do seu caso. Exatamente. Ter o ok, ter o ok do profissional. Exatamente. Ter o ok do profissional. Outra situação que... Isto já agora, só para fazer o paralelo claro, portanto, a sociedade de investimento, mesmo que tenha um departamento e mesmo que tenha mais de que uma ou duas pessoas a fazer isso, nunca terá, à partida, a experiência que agentes e que uma agência séria no mercado tenha, não é? Portanto, aqui voltamos também, mas se calhar vamos falar disso mais à frente, portanto, a análise micro e macro daquilo que está a acontecer, o proprietário conhece o micro muito melhor do que ninguém, não é? E que lhe falta o macro como a questão da bolha, mas acho que vamos falar disso mais à frente. Certo. Outra coisa que eu noto muitas das vezes é quando eu vou à procura de um carro, os carros são eventualmente uma das indústrias, não sei se vocês concordam comigo, mas uma das indústrias mais próximas do imobiliário, porque é igualmente, há carros que custam 50 mil euros, não é? Ou mais. E então é um investimento elevado. Não sei se vocês já entraram em algum stand de automóveis que seja digno desse nome, não é? Em que encontrassem lá um carro para venda que tivesse sujo, não é? Com uns hambúrgueres ainda em cima do pronto, normal. E umas coisas no chão, assim, meio... E os proprietários a dizer que o carro já os deixaram a pé muitas vezes. Não é? Exatamente. Sem poder abrir a porta de trás porque está lá alguém a dormir. Isso, Às vezes há divisões que nós não podemos mostrar porque se deslotar da casa, não é? isso também me acontece. Não é? Na indústria da venda dos automóveis, isso é claro. Toda a gente sabe isso. Porquê? Porque a indústria já amadureceu a esse ponto. De modo que, se houver um stand de automóveis em que os carros estejam lá todos sujos, parece mal. Ou seja, está tudo limpinho, mas naquele está sujo. Parece mal. O que acontece no mercado imobiliário é que ainda não estamos aí. Ou seja, a norma ainda não é casinha bonita, como deve ser, proprietário fora, homestaging. Homestaging, para quem não sabe, homestaging é uma arte, não é? Eu também falo nisso no livro. É uma arte decorativa, pronto, é uma arte que é prima, digamos assim, da decoração de interiores e que é feita por pessoas que vão alterar a disposição da casa e escolher umas coisitas, uma pintura, não sei o quê, para pôr a casa mais bonita, para estar mais vendável. Ora, há quantos anos é que os vendedores de automóveis não fazem isso? Não é? Quer dizer, desde sempre, presumivelmente, não é? Certo. A indústria automóvel está muito mais desenvolvida a esse nível, especialmente nas vendas, não é? Até o aspecto do stand, não é? Normalmente os stands são coisas com um aspecto imaculado, não é? Com um bom aspecto. E os vendedores também se posicionam. Não que os agentes imobiliários se posicionem mal, não é isso que eu estou a dizer, mas posicionam-se muito bem, não é? E isso depois faz-se notar também no produto. Há uma pergunta, naturalmente eu responderia esta pergunta, mas eu gostava de a fazer à Rita. Muitas das vezes tu quiseste fazer as coisas de uma forma muito mais efetiva e profissional, mas os proprietários não colaboraram lá muito bem. Sentes isso?
Sim, na minha outra vida, quando era agente imobiliário, claro que sim. Faz parte de criar a relação vendedor-cliente, ir ganhando essa confiança para que realmente às tantas o cliente entenda a nossa perspectiva, não é? De qualquer forma, eu costumava dizer ao próprio cliente, e sempre disse aos agentes que formei e que formo ainda hoje, eu quero muito vender aquela casa, não posso querer mais do que o próprio dono da casa, não é? Isso, apesar de tudo, nós nunca conseguimos. Portanto, ou realmente entramos num trabalho de cooperação, parceria, em que ambos queremos muito fechar aquela transação e em que debatemos aquilo que é viável um fazer ou o outro numa lógica de cooperação para que se atinja um fim que é interessante para todos, ou então realmente a dada altura, também é uma verdade que eu tinha o livre-arbítrio de dizer então não me interessa. Sim, mas às vezes poderia ser porque o proprietário tinha uma razão escondida. Vamos imaginar. Ele estava a dizer que sim, isto já me aconteceu também. Ele estava a dizer que sim, ele ou ela. Ele estava a dizer que sim porque a mulher andava a chateá-lo para vender a casa, mas ele não queria. Ele não queria. Então, mas também percebes, a dada altura, na tal criação de confiança, vais-te percebendo, não é? Sim, vais criando, sim, vai-se percebendo. Mas isso é uma coisa. Isso aí é mais um demérito do agente não conseguir fazer as perguntas e tal, e pronto, e às vezes aquilo é escondido e tal. Aqui, a mim o que me deixa mais triste é que seja por desconhecimento. Ou seja, o agente, o proprietário, nós estamos na presença de uma família, vamos lá ver. Eu quando entro, não é? Quando entro na vida de uma família, naquela altura em que a família está a vender uma casa, eu consigo colaborar com uma circunstância em que literalmente estão dezenas de milhares de euros em jogo. Não é o preço da casa, é a variabilidade entre o preço que se poderia vender e o preço a que se vai vender, não é? Para cima ou para baixo. Portanto, estamos a falar de uma situação em que era bom que o proprietário fosse um proprietário mais amadurecido, que conhecesse melhor do tema. Porque senão, ele em vez de me ajudar, não é? Ele vai boicotar o meu trabalho. Eu no outro dia estava a falar com um cliente e era um casal, a coisa correu bem. No final a gente vendeu e tal, mas o proprietário estava numa situação já muito antagonista, porque ele queria que o mercado lhe comprasse a casa por um determinado valor e pronto, e ele estava muito tenso com aquilo. E a determinada altura, tanto nos e-mails como na comunicação verbal para mim, ele já estava a ficar agressivo. E eu sabia, é assim, eles deram uma chave da casa deles. Até há bem poucos dias eu tinha a chave da casa deles. Eles dormem lá. Atenção. Portanto, foi um casal que isso fez muito bem, ou seja, confiou inteiramente no profissional. Só que depois ele queria uma coisa impossível. E eu estava a querer dar-lhe aquilo, não é? Eu estava a querer dar. Mas ele estava a ficar, ele já estava a entrar em parafuso. Eu fiz uma coisa que se faz, que os meninos fazem muito bem, que é o papai e a mamãe. Quando o papá não dá, a gente vai falar com a mamãe. E vice-versa. E eu fiz isso. Aliás, é uma tática, digamos assim, de comunicação. E eu comecei a falar mais com ela. Comecei a dizer, veja lá, porque o seu marido está a ficar numa situação muito complicada e eu preciso da sua ajuda. E a determinada altura, eu já tinha uma ligação grande com eles, disse assim, olha, não ligue ao paralelo que eu vou fazer. Mas às vezes, quando uma pessoa se está a afogar, o nadador salvador chega lá e dá-lhe um soco na pessoa que se está a afogar. Não é para agredir a pessoa, é para a defender dela própria. Ela entendeu, pronto. Ela não achou que eu tivesse a sugerir violência para com os meus clientes. Mas isto ilustra que muitas das vezes o pior inimigo é a própria pessoa. E é por isso é que o agente imobiliário muitas das vezes é um terapeuta. Muitas das vezes, eu diria que, se não todas as vezes, é um terapeuta. Isto leva-me aqui a outra questão, que é, há um termo que eu comecei a usar, que é a uberização de uma indústria qualquer. Não é? É fazer o mesmo. Antigamente, os taxistas eram os únicos detentores daquele tipo de negócio, e, entretanto, a Uber tomou conta do negócio e está a transformar os taxistas
numa indústria quase obsoleta. Não é bem obsoleta porque eles conseguem fazer outras coisas, mas aquilo não está a correr muito bem. E a minha perspectiva é que no mercado imobiliário também, obviamente, há coisas que vão acontecer, não é? Mas é muito mais, não sei se concorda comigo, é muito mais difícil porque o nosso negócio, digamos assim, não é tão linear como o da Uber, ou da Uber ou dos táxis. Porque o da Uber ou dos táxis é, olha, leve-me do ponto A para o ponto B. Temos ali várias variáveis que é o preço que se vai gastar, se o carro está limpo ou não, são coisas muito simples. São coisas muito simples. No caso de uma família que quer vender uma casa, vocês já pensaram nas variáveis que estão aqui em jogo? É o preço da casa. É os meus azulejos são melhores do que os do vizinho. É eu já estou farto da minha mulher. É o meu marido é um não sei quantos e agora não me deixa vender não sei quê. É eu não gosto daquele comprador. E eu nem pintado eu vendo aqui, não é nem que ele venha cá com 3 milhões de coisas reais, que me disseram, nem que ele venha cá com o dinheiro que quiser, por exemplo. Do estilo, estou mesmo aflito, não sei o quê. Eu faço, pronto, há tanta variável no negócio da mediação que faz com que não seja fácil uberizar, certo? Não sei se concorda com isso, com essa ideia. Sem dúvida. E, aliás, o Eliseu está aqui a descrever uma situação que me leva à seguinte conclusão. É tão mais simples trabalhar com investidores. Não é? Exatamente. É que os investidores não estão fartos da mulher, não sabem quem é que lá esteve a morar por baixo, se lá houveram chineses ou não é? Não, mas brincadeiras à parte, é claro que sim, concordo inteiramente. E, enfim, todas as áreas de... Eu acho que as pessoas nem se apercebem, eu não estou a dizer que eu percebo e as outras pessoas não é isso, mas nós, coletivamente, como sociedade, não nos apercebemos das mudanças drásticas que estão a acontecer em todos os setores de atividade, em tecnologia, em ciência, etc. Até porque é impossível nós termos uma percepção muito clara, não é? Porque não estamos lá. Eu, na minha vida académica, estava em contacto permanente com a ciência, fiz muita ciência e, portanto, tinha uma percepção disso que hoje já não tenho, tão clara, não é? E, portanto, as coisas evoluem muito, muito rapidamente, portanto, e hoje em dia o mundo nunca evoluiu tão rápido como hoje, não é? E, aliás, em muito pouco tempo a internet vai duplicar o seu conteúdo dia para dia. Sim, mas a questão, por exemplo, até que ponto é que nós podemos fazer com que a venda da casa seja uma coisa tão simples como ir ali ao multibanco e olha, carrega lá e meta lá o seu cartão, puma, já está, muito bem, agora meto o meu, sim senhor, está feita a transação, high five e vamos embora. Não é? Essa é a questão. É porque há muita emoção metida nisto. Não é? Pois, eu ia tentar lá chegar com este paralelo, estava aqui a arrastar-me um bocadinho, que é, de facto, eu acho que o avanço da área, e de facto isso é uma questão que nós, aliás, como players da área, temos que trazer mais vezes à discussão, que é a maturidade do mercado imobiliário em Portugal, não é? Dos próprios proprietários, este problema de termos tantos proprietários, e já que temos este problema, temos que criar ferramentas para eles. Mas a tecnologia eu acho que vai dar de facto uma ajuda muito grande em, não diria, uberizar este mercado, mas, até porque se calhar é muito difícil, não é? Trazer aqui um player totalmente diferente, que já é mais complicado. Mas acho que vai facilitar muito, nós estávamos a falar na realidade virtual, não é? Que nos vai permitir visitar muitas casas, acho que vamos poupar imensos custos logísticos, isso também vai facilitar as transações, mas sempre em mente numa coisa, que é a habitação própria de uma pessoa é algo que tem sempre um cariz emocional muito forte e nunca vai ser tão simples como uma transação qualquer, até mesmo no paralelo dos carros, que já se fez aqui várias vezes, não é? E que a Rita começou por dizer que estava à procura de um carro e depois já sabemos que está aqui um mediador de carros e, portanto, poderá ser fácil arranjar, mas nunca vai ser, eu acho que nunca vai ser tão fácil uma transação de um imóvel, casa própria, como é outra coisa qualquer. Okay. É a minha opinião. Certo. E já agora, se me permitem, é verdade que mesmo no mercado imobiliário já começam a surgir e fala-se, e já surgiram inclusive alguns projetos nesse sentido em Portugal que não se ingraram, mesmo na mediação low cost, com preços mais competitivos e com serviço, obviamente, na mesma proporção,
Ainda assim, nós deixamos de ter economias de massas, caminhamos cada vez mais para a especialização e para os nichos, e, portanto, nessa perspectiva, eu acredito que para cada cliente existirá a mesma o serviço ideal. Portanto, vai sempre existir o cliente que privilegia a relação com um especialista, com um investidor, com um mediador que o aconselha, e depois, eventualmente, não querendo aqui generalizar, mas se calhar quem nasceu geração millennial e etc., que mexe nas redes sociais, e procura algo mais imediato e que tem perfeita noção que não precisa de um serviço tão rebuscado, também não o quer pagar, desde que vendam, está tudo bem e que pagam o mínimo possível. Não é? Ok. Sim, como já vamos adiantados, não é? Ainda haveria muito mais para falar. Nestas coisas é sempre assim. Eu queria agradecer a vossa presença e a presença da Rita. Obrigado pelo convite. Sim. Eu quero dizer que o livro é uma extensão natural de um site que eu tenho, que é o www.eliseumateus.com. Está escrito no próprio livro. E vice-versa, ou seja, o site também vai ser uma extensão do livro, nomeadamente em glossários e por aí, e em artigos que vão ser escritos nesse sentido. Eu não sei se é apropriado ou se alguém gostaria de nós falarmos aqui de mais alguma coisa. Eu não queria ser demasiado massivo e, enfim, gastar demasiado o vosso tempo. Alguém que tenha alguma questão que queira que nós falássemos aqui? Ou passemos em frente? Está tudo bem? Ok. Sim. Então... Sim. Vamos então terminar. Depois eu estou disponível se alguém quiser falar comigo ou um autógrafo no livro ou assim, eu estarei disponível. Sim? Tá? Ok. Obrigada a todos. Obrigado. Quem quiser o livro está ali à venda e ele estará disponível também para personalizar com um autógrafo. E muito obrigada pela vossa presença. Sim. Sim. Havia mais coisas, mas depois eu já estou a ver as horas, já está muito... Quase uma hora, não é? Sim. Isto passa muito rápido. É, muito rápido. porque Eu as acho que o último histórias... tempo... Depois nós Normal. expressamos facilmente. Por acaso Sim, o mas- último ponto era interessante se Era. calhar para eles, mas pronto. Sim. Ora, nós agora damos Que era aqui a lugar questão ao- do livro, de não é? escrever o livro. Não é? Sim. Parece-me que eles teriam... Pois, Ora, então nós agora damos aqui lugar ao Tá bem. protagonista. é este homem que vai vender o próxima viatura. Já comprei. Eu já estou sempre a oferecer. Sim, então é agora que me vão contratar. É agora. Já compraste isso? Ainda não comprei. Ok. Não sei como é que funciona. Podes pôr aqui só uma assinatura. Isto depois fica com mais valor, estás a ver? Sim. Tudo bem? Sim. Well, deixa-me só aqui. Olha, isto está aqui com água. É? Com água ali. Sim. Obrigado. Isto paga-se lá fora, é? Sim, isto é uma... Não. É normal, é lá fora. Isto é normal. Sim. É só uma assinatura. Queres que eu ponha a data? Mas quando eu vender, já se vende. Então, está a correr bem? Tá. Sim. Pá, isto é É para Mário o quê? Pereira. Isso faz tornar os compradores das casas quase tão conhecedores como os compradores dos carros. É. Bem, eu depois não sei o que entretanto estás a dizer. Está bem, então vá. Pois hoje isto é tipo noivo. Ana? Foi muito astucia, não? Não, claro que mesmo. Depois, se calhar, vou dizer que este tempo que eu pergunto. Está bem. Não, acho que sim. Obrigada.
Tudo bem? Então, jovem.